Olá cinéfilos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Top 10 Filmes. E hoje eu vou apresentar para vocês meus 10 filmes favoritos que ganharam o Oscar de melhor filme. Pessoal, entram na nossa lista só os filmes que levaram o principal prêmio da Academia de Artes e Cinema de Hollywood. Aproveitando que nessa semana temos mais uma edição do Oscar, eu vou preparar alguns top 10 especiais com os prêmios da Academia. Então vamos lá, vamos ver quais são os 10 melhores filmes, na minha opinião, que levaram o Oscar. Sobe vinheta. E em 10º lugar temos 12 anos de escravidão. É bem possível que nenhum outro filme na nossa lista de hoje tenha inspirado tanto a reação ótimo filme que eu nunca mais quero ver, tanto quanto esse olhar brutal de Steve McQueen sobre a escravidão americana. Os filmes anteriores dos cineastas eram sobre a desolação espiritual, mas 12 anos de escravidão o superou em termos de retratar a crueldade dos seres humanos e o limite que a alma humana pode suportar nas situações mais extremas. Esse drama pré-guerra civil de McQueen não é fácil de assistir, mas ainda assim é uma obra importantíssima. Em 9º lugar temos Titanic. Titanic é um filme que hoje em dia é muito esnobado por cinéfilos e intelectuais, mas não dá pra negar que esse é o E o Vento Levou da nossa geração. Titanic é tão poderoso e pesado quanto o navio que dá nome ao filme. Aqui reside a famosa história de Jack, Leonardo DiCaprio, e Rose, Kate Winslet, jovens desencontrados em um encontro com o destino, se conhecendo em paralelo com uma das maiores tragédias da humanidade, o naufrágio do Titanic. James Cameron, que era na época um cineasta mais associado a filmes de ação inteligentes do que a romances trágicos épicos, foi quem bancou essa história que muitos apostavam que iria fracassar no cinema. Hoje em dia, inclusive, é muito difícil explicar o quão importante foi o lançamento do filme Titanic, que parecia fadado ao fracasso, com muitos problemas de bastidores e muitos problemas para ser lançado, mas depois, inexplicavelmente, tornou-se uma sensação global. Um grande filme que continua muito bom. Na minha 9ª posição, Titanic. Em 8º lugar, Onde os Fracos Não Têm Vez. Classificar os filmes dos irmãos Coen é um exercício complicado por si só, mas Onde os Fracos Não Têm Vez é provavelmente um filme para pessoas que não necessariamente amam o trabalho de Joel e Ethan Coen. Para os superfãs, que provavelmente são mais atraídos por seus filmes mais obscuros ou estranhos, essa adaptação do romance de Cormac McCarthy sempre pareceu um solo muito bom, mas diferente do estilo habitual dos Coen. E além de ser um filme brilhante, Onde os Fracos Não Têm Vez nos apresentou a um dos melhores vilões de todos os tempos, Anton Chigurh, indiscutivelmente um dos maiores monstros da história do cinema, interpretado brilhantemente por Javier Bardem. Um grande filme, com um grande vilão, grandes personagens, Onde os Fracos Não Têm Vez, para mim um dos melhores vencedores do Oscar de todos os tempos. Em 7º lugar temos Coração Valente. Coração Valente é outro filme que, assim como Titanic, é um pouco desprezado por cinéfilos, críticos de cinema e intelectuais, mas esse crítico aqui ama Coração Valente. O filme de guerra de 3 horas de Mel Gibson retrata como William Wallace reuniu o povo escocês contra os ingleses no século XIII. Gibson já havia dirigido outro filme antes desse, O Bobinho e Piegas, O Homem Sem Rosto, mas Coração Valente era o tipo de filme que ele nasceu para fazer, um espetáculo grande, violento, empolgante e nada sutil, e que abriu caminho para sua marca como diretor, em filmes como Apocalipto, Paixão de Cristo e Até o Último Homem. Embora, é claro, Coração Valente seja equivocado historicamente, é impossível não admirar o entusiasmo empolgante dessa obra que mudou a maneira de se filmar e produzir grandes épicos.
E em sexto lugar temos o filme mais recente da nossa lista, Parasita. A vitória de Parasita no Oscar de 2020 foi um feito histórico. Foi o primeiro filme em língua estrangeira a ganhar o prêmio de melhor filme. E é importante lembrar que, de muitas outras maneiras, essa joia de Bong Joon-ho é bem diferente dos filmes que geralmente ganham o grande prêmio da Academia. Trata-se de um thriller sombrio disfarçado de sátira social, e a razão pela qual Parasita triunfou no Oscar de 2020 é a razão pela qual ele é tão grande. O filme é tão diabolicamente inteligente, vital e divertido que se tornou simplesmente impossível negar sua genialidade. Bong fez um filme sobre o sistema de classes na Coreia do Sul, que, como você sabe, ecoa em todas as nacionalidades. E o mais interessante é que o filme nunca deixa claro quem são os parasitas do título. Fica para a interpretação de cada um. Parasita, o sexto melhor vencedor do Oscar de melhor filme. E em quinto lugar temos O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Outro grande épico na minha lista, dessa vez um épico de fantasia, uma das melhores obras de fantasia de todos os tempos. É meio estranho, na verdade, escolher um dos filmes da trilogia O Senhor dos Anéis como o vencedor de melhor filme, porque na verdade a trilogia funciona como um grande filme de 9 horas de duração. De qualquer forma, O Retorno do Rei continua sendo meu capítulo favorito e foi o capítulo que ganhou o Oscar de melhor filme. Os outros dois filmes foram indicados, mas não levaram o prêmio. Por isso então coloca a obra-prima de Peter Jackson na quinta posição. E em quarto lugar temos Casablanca, essa obra-prima, esse clássico maravilhoso, hoje em dia é indiscutível como um dos melhores filmes de todos os tempos. Porém, ninguém, muito menos seu elenco, pensou muito em Casablanca quando ele foi feito. Para vocês terem uma ideia, ele foi um dos 18 filmes diferentes que Humphrey Bogart fez na primeira metade daquela década, e foi levado às pressas para os cinemas para capitalizar os eventos da Segunda Guerra Mundial. Enquanto os críticos elogiaram muito o filme, o público bocejou e não gostou muito do filme, que custou a decolar no seu lançamento. Ou seja, ninguém imaginou que Casablanca se tornaria o filme de Hollywood mais amado de todos os tempos, que agora parece algo óbvio, inevitável, porque tem de tudo: o pano de fundo da guerra, as maiores estrelas do cinema do mundo em seu auge absoluto, uma história de amor condenada, inúmeros personagens obscuros de alguns atores coadjuvantes atemporais, um suprimento infinito de citações imortais e, claro, uma dupla de protagonistas absolutamente inesquecíveis. Aliás, não há cinéfilo que não feche os olhos e não lembre daquele final que está na memória de todos os amantes do cinema. No fim das contas, Casablanca é um filme tão inspirador que a gente pode dizer que todo filme está tentando ser Casablanca de uma forma ou de outra, mas apenas um realmente foi. E em terceiro lugar temos A Lista de Schindler, o filme que finalmente encerrou o debate sobre se Steven Spielberg seria capaz de fazer filmes sérios. A Lista de Schindler encontrou o diretor mais amado do mundo enfrentando o mal de uma maneira mais concreta do que nunca. O holocausto de Spielberg é cheio de feiura e caos, de pessoas comuns transformadas em monstros. O Oscar Schindler de Liam Neeson é um personagem fascinantemente complexo. Afinal de contas, embora seja um claro herói da Segunda Guerra Mundial, o personagem começa o filme como um grande mau caráter e um cara tentando levar vantagem num momento de tragédia mundial. Tecnicamente impecável, com uma das mais belas fotografias em preto e branco já feitas na história do cinema, esse é um filme inesquecível, um dos melhores filmes de todos os tempos, e o terceiro melhor vencedor do Oscar da história. E em segundo lugar temos O Poderoso Chefão, parte 1 e parte 2. Vale lembrar que O Poderoso Chefão parte 1 levou o Oscar de melhor filme e O Poderoso Chefão parte 2 também levou 2 anos depois.
Esse filme hoje em dia é mais um mito do que um filme. Essa adaptação dos best-sellers de Mário Puzo tende a surpreender os novos espectadores pela forma como é imponente e popular. Uma coisa que se esquece muito na pressa de se canonizar O Poderoso Chefão é seu puro valor como entretenimento. Afinal, Francis Ford Coppola foi capaz de unir temas sérios, sequências espetacularmente violentas e uma narrativa espetacular, funcionando também como uma grande observação sobre a ambição americana. Algumas pessoas gostam mais do original, do primeiro filme, outras curtem a sua excelente sequência, que também é uma prequel, porque mostra a origem da família Corleone. As performances aqui são todas inesquecíveis. Enfim, é uma obra cheia de violência, traição, drama e muita emoção, uma obra-prima, O Poderoso Chefão, parte 1 e 2. E em primeiro lugar temos Amadeus. Eu sou completamente apaixonado por Amadeus. Muitos críticos e muitos cinéfilos esquecem desse filme quando falam sobre os melhores filmes de todos os tempos, mas para mim essa aqui é uma obra-prima absolutamente inesquecível. Amadeus, para quem não sabe, fala sobre Wolfgang Amadeus Mozart. Amadeus é o nome do meio de Mozart e é uma referência que o filme faz como o amado de Deus. Afinal, esse é um filme sobre a inveja e o protagonista do filme não é Mozart, mas sim Antonio Salieri, um outro músico importantíssimo da época de Amadeus, porém que muitos consideram inferior a Mozart, embora fosse muito mais estudioso e dedicado à música. Sem dúvida, um dos filmes mais complexos a falar sobre ambição, arte e inveja na história do cinema. Uma obra-prima absoluta, até hoje o melhor filme de Milos Forman, Amadeus, para mim o melhor vencedor do Oscar de todos os tempos. E é isso, pessoal, essa foi mais uma lista da Top Filmes. Não esqueçam de deixar seus comentários, eu quero saber que filme vencedor do Oscar de melhor filme vocês consideram o melhor de todos os tempos. Podem comentar aí à vontade, não esqueçam de curtir e se inscrever no nosso canal. Um abraço para todos e bons filmes para todos nós. Até a próxima, pessoal!